Bom estarmos aqui louvando ao nosso Deus. Convido os amados a abrirem as suas Bíblias em Mateus capítulo 25, uma parábola muito conhecida de todos nós, e creio de todo o meu coração que Deus nos falará muito nesta manhã. Amém? Mateus capítulo 25, vamos começar a ler a partir do verso 1. Diz assim as Sagradas Escrituras: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram insensatas. As que eram insensatas, tomando seus lampiões, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com os seus lampiões. E tardando o noivo, todas cochilaram e dormiram. E à meia-noite houve um grito: Eis que o noivo vem, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam seus lampiões. E as insensatas disseram às prudentes: Dá-nos do vosso azeite, porque os nossos lampiões estão se apagando. Mas as prudentes responderam dizendo: Não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre para nós. Mas ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Eu não conheço vocês. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Só até aí. Vamos orar? Querido Pai, Deus maravilhoso, muito obrigado porque o Senhor nos permite estar aqui, Senhor, neste culto que prestamos a Ti. É um privilégio para nós. Tantas pessoas pelo mundo desejosas de ter um momento como esse, uma ilha como essa, Senhor, para descansar suas almas desse deserto que é o mundo. Pai querido, nos te louvamos porque aqui nós recuperamos as nossas forças. É aqui que o Senhor nos consola, nos exorta, e agradecemos a Ti pelo privilégio desse momento. Pai, agora recebe este culto que Te fazemos. E agora neste momento, Pai, tão especial para todos nós, que é a hora que o Senhor vai falar conosco. O Senhor já vem falando desde a nossa escola bíblica, mas neste momento o Senhor vai falar um pouco mais. Dá-nos, ó Deus, da Tua graça, abre-nos a mente, abre-nos os olhos espirituais, prepara o nosso coração, Senhor, para que ouçamos a Tua voz. Nos ajude nisso. E este vaso aqui, não deixa ele te atrapalhar, Senhor, mas dá-me graça para fazer tudo aquilo que o Senhor quer fazer. Desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos. Como eu disse, um texto conhecido de todos, né? E com algumas informações que o Senhor me deu, e eu escrevi isso para não esquecer. Então, esse texto, ele é rico em informações importantes e muitas delas escondidas nas suas entrelinhas. Nossa compreensão do que realmente Jesus quer nos dizer dependerá de conhecermos o contexto social da época em que Jesus trouxe essa parábola. Se nós não tivermos um entendimento de como é que era o contexto social, e aqui fala de um casamento, como é que era o casamento nesse tempo, vai ser um pouco difícil para nós entendermos o que Jesus quis dizer. O texto começa com Jesus fazendo uma analogia entre seu reino e as 10 virgens. Preste atenção, Jesus faz uma comparação, isso está no texto, tá? Vocês vão ver logo no início, de cara. Tá? Ele diz assim: o reino de Deus é semelhante, se parece
No original grego diz assim. E então ele faz uma analogia entre as 10 virgens e o reino dele. Agora preste atenção nisso aqui. Em uma primeira análise, não faz nenhum sentido esta comparação. Porque aparentemente são um ambiente e experiências totalmente diferentes. Não tem como você fazer link. Mas Jesus fez. E aí que nós precisamos da nossa atenção. O texto, no versículo 1, diz assim, então, a minha tradução, lembrando sempre que a minha tradução é King James, tá? Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, tomando os seus lampiões e saíram ao encontro do noivo. Então, olha o que Jesus diz, o meu reino é semelhante a 10 virgens que tomam as suas lâmpadas e vão ao encontro do noivo. Parece meio estranho, algo assim. O que tem a ver essa atitude com o reino dos céus? Mas Jesus diz que tem sim, uma analogia aqui. O termo grego usado para será semelhante, tá? Em muitas traduções trazem exatamente esse termo, é homoio, que quer dizer ilustrar por comparação. O que Jesus está dizendo é o seguinte, eu vou ilustrar, fazendo uma comparação entre esses dois eventos. Agora, em última análise, Jesus está ilustrando o seu ensino de que no céu, neste exato momento em que nós estamos aqui, nesse exato momento, o céu vive um verdadeiro frenesi por conta das múltiplas tarefas que precisam ser desempenhadas e da responsabilidade que envolve a todos que habitam lá, os anjos, pela volta do Senhor Jesus para buscar a sua noiva. E aí a coisa já começa a mudar de figura. Neste exato momento, o céu está agitado, porque sabe que a última hora está chegando, que Cristo está às portas. Aí Jesus faz essa comparação. O céu está assim agora. Nesse momento, é esse o ambiente. Os anjos, preocupados em arrumar as coisas, cada um na sua função, cada um na sua ocupação, cada um cumprindo o mandar de Deus, obedecendo o cronograma dele que ele estipulou. Nenhum deles sabe quando vai acontecer isso, só o Pai. Mas o ambiente agitado, ele está ocorrendo nesse exato momento. Eu quero que vocês imaginem um lugar totalmente tomado, um local totalmente envolvido com esse negócio. O rei está voltando. Jesus vai trazer a igreja para cá. Vocês imaginem uma festa nossa. Vou citar aqui um exemplo, um casamento, por exemplo. Eu me lembro do meu casamento. E quando eu e minha esposa, ela do lado dela de lá e eu do meu lado de cá, agitados, que 19 horas daquele sábado iríamos ser unidos pelos laços do matrimônio, mas e os preparativos? Ela com vestido de noiva, por sinal estava lindíssima, né? Lindíssima, eu até chorei na hora, tá? E eu agitado do lado de cá. Então, parem para pensar nisso. Multipliquem todo esse frenesi pela potência N. É assim que está o céu nesse exato momento. Imaginaram esse quadro? Muito bem. Agora, a gente não pode deixar de ressaltar a grande expectativa gerada no céu por esse dia. Depois da crucificação de Jesus, o seu retorno triunfal será, sem dúvida alguma, o maior acontecimento de toda a história humana. A Bíblia diz que todo o olho verá. Nós somos quase 8 bilhões de habitantes na face da Terra. E a Bíblia diz que todo o olho o verá.
Imagine todas as emissoras de televisão naquele exato momento, entrando em cadeia nacional, todas em seus países, mostrando esse evento grandioso acontecendo. As trombetas, gente, para pensar nisso, as trombetas soando, tá? Os santos vindo em glória com Jesus. Tudo isso vai ser divulgado naquele exato momento, todo mundo com seu celular na mão, vendo isso acontecer, e não importa em qual lugar do planeta Terra ela esteja, todos os 8 bilhões, menos até, porque a igreja já vai estar com Cristo nessa hora. Não vai haver, nunca houve e também não haverá nada mais colossal do que isso. Nesta parábola, Jesus nos apresenta também a sua expectativa. Ela está de forma subliminar colocada lá. Está implícita no texto. Mas há uma expectativa de Jesus em relação a isso. Né? E qual é essa expectativa? É de como estamos nos comportando diante deste fato. Como é que a igreja do Senhor Jesus hoje, como é que nós aqui, IBC Tijuca, como é que nós estamos tratando isso? O céu está agitado. E nós estamos? Vamos para nossas casas daqui a pouco, vamos almoçar, alguns, como eu, vão tirar um cochilo, né? Ou vão para outra atividade qualquer. É disso que o texto quer nos mostrar agora. Se Jesus está na expectativa da sua volta e os anjos percebendo esse movimento no céu, agem de uma forma tremenda ali. Quando Jesus olha para a terra e olha para a sua igreja, como é que ele está vendo isso? Como é que ele está vendo o nosso comportamento? E a nossa agitação? Com certeza deve dar sono. Vamos falar do casamento judaico para a gente entender isso? Porque eu vou levar vocês para uma linha, porque eu já vi muitas mensagens lindíssimas sobre esse texto. Mas hoje nós vamos caminhar em uma direção um pouquinho diferente. Mas para isso, vamos falar do casamento judaico. Como é que era o casamento judaico? O casamento judaico era feito em 3 etapas. 3 etapas. Na primeira etapa, havia uma negociação entre os pais dos noivos. A coisa antigamente era arranjada. Necessariamente não havia o que há hoje do tal do namoro, né? Conheci a Isabel, me apaixonei por ela, e aí namoramos, noivamos, e depois casamos. Não, a coisa era arranjada pelos pais. Muitas vezes em alguma negociação que era feita. Então, como é que funcionava isso? Quando começava a acontecer a negociação nessa primeira etapa, o pai da noiva já começava a colocar para o pai do noivo o valor do dote e as condições que ele queria para poder dar a mão da filha dele em casamento. Então, era uma negociação mesmo. Isso era formalizado e formalizado mesmo dentro dessa primeira etapa. A segunda etapa já era o noivado propriamente dito. Mas esse noivado, ele era o cumprimento do que tinha sido combinado lá na primeira etapa. Os pagamentos devidos eram efetuados. E a partir dali, né, do cumprimento do que for acordado na primeira etapa, o noivo tinha mais ou menos aí, ele levava mais ou menos 1 ano para preparar a câmara nupcial, que era na casa do pai do noivo. O pai era o cara que fiscalizava isso. O pai olhava para ver se estava acontecendo tudo da forma como deveria, se o cronograma estava sendo obedecido, se a câmara estava sendo adequada da forma correta. Quem supervisionava era o pai do noivo. E isso era feito na casa do pai do noivo. Ok? E também o noivo ia providenciar o local onde seria a residência do casal. O noivo gastava mais ou menos 1 ano nesse negócio aí. Quando estava findando esse prazo, a noiva já estava apercebida, tá, de que logo, logo o noivo iria buscá-la
para ir para a terceira etapa do casamento, que era o casamento propriamente dito, que levava aí em torno de uma semana. Tudo lá era muito, entendeu? Não era como os dias de hoje. O negócio era, bem complexo. Então a noiva, vendo que já estava se aproximando o momento do noivo buscá-la, ela já se acercava das suas acompanhantes, e essas acompanhantes tinham uma responsabilidade de ajudá-la nos seus enfeites e estarem com elas, com a noiva, porque elas levariam lâmpadas para iluminar o caminho no cortejo que sairia da casa da noiva para a casa do noivo, onde aconteceriam as bodas. Estão acompanhando a história? Muito bem. É assim que funcionava. E aí, o noivo chegava, sempre à noite, e quando ele estava próximo de chegar, o noivo vinha com seus amigos, os seus amigos principais, e um desses amigos era encarregado de avisar: o noivo chegou. Aí, quando ele dava esse grito, as acompanhantes da noiva se levantavam com as suas lâmpadas, iam com a noiva até o encontro do noivo, e a partir daí, o caminho sendo iluminado pelas tochas e pelas lamparinas, que eram carregadas naquele momento, até eles chegarem à casa do pai do noivo, onde a festa seria realizada. E ali seria consumado o casamento. Existem outros detalhes, mas que para o nosso estudo aqui não importa, no momento. Assim que funcionava um casamento, 3 etapas. E agora nós vamos entender o que Jesus está dizendo aqui, quando ele faz essa comparação, dessas 10 virgens. Eu vi já muitos pastores, muitas pessoas compararem as 10 virgens com a igreja. Mas fica estranho, irmãos, porque se há bodas aguardando, se há um noivo chegando, a noiva tem que estar presente. 10 noivas, faz sentido para vocês? A noiva está implícita no texto. Ela está invisível lá no texto, mas ela está lá. E ela está invisível de propósito, porque ela representa a igreja invisível do Senhor Jesus Cristo. Essa igreja universal que cobre toda a face da terra, composta por pessoas de toda a raça, tribo e nação. Não importa o lugar onde eles se reúnam, se eles se reúnem debaixo de uma folha de zinco, é uma igreja organizada, tem uma liderança ali pronta, cumpre todos os ritos que a palavra de Deus determina, é uma igreja. E faz parte dessa igreja invisível. A noiva não aparece no texto, mas ela está lá. Porque as acompanhantes estão ali. Então, horas, se a noiva está implícita e necessariamente as virgens não representam essa noiva, o que elas representam então? Prestar atenção na história do casamento? Qual era a missão dessas acompanhantes, dessas virgens? Elas tinham a missão de cuidar da noiva, dos preparativos, prepararem a noiva e também de iluminar o caminho para que essa noiva chegasse até o momento das bodas. E agora começa a fazer sentido, não começa? Já começamos a entender o que Jesus estava dizendo: o meu reino é igual a essas 10 virgens. Aqui estamos nos preparativos para o nosso encontro. E vocês aí? Como é que vocês estão? É isso que o Senhor Jesus está nos falando. Como é que vocês estão preparando a minha noiva?
Que tipo de adereço você está colocando nesta noiva? Porque hoje o que mais tem por aí é gente enfeitando a noiva. A igreja visível, essa igreja que nós vemos espalhada por aí, ela está cheia de adereços. Mas quais destes adereços são os adereços da noiva que vai se encontrar com o noivo? E é isso que Jesus quer que nós olhemos agora, irmãos. Quando eu li esse texto, eu nunca consegui olhar nessa ótica. Eu até mesmo era apesar de que eu não entendia muito bem essa exegese, de comparar essas auxiliares, essas virgens como a igreja de Cristo, porque eu não conseguia entender, mas um casamento com 10 esposas, é isso mesmo? Queridos, o texto que temos em Romanos, capítulo 12, dos versos 12 e 27, ele fala de uma igreja predestinada para o céu, que é a igreja invisível, que é composta por essas pessoas que eu falei, gente de todas raça, tribo, povos, nações. Mas eu queria destacar desse texto de 1 Coríntios 12, 3 versículos, a partir do verso 25, que diz assim: para que não haja separação no corpo, não haja separação no corpo, mas que os membros tenham o mesmo cuidado uns para com os outros. Prestem atenção no que o texto diz. E se um membro sofrer, todos os membros sofrem com ele. E se um membro for honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Jesus está dizendo o seguinte: vocês fazem parte deste corpo, onde eu sou o cabeça. E vocês precisam cuidar disso. Há um cuidado especial com esta igreja que vai subir para o céu. Há um cuidado muito especial que precisa ser cumprido em relação a esta igreja. Nós somos responsáveis por isso, não nós os pastores, nós componentes dessa mesma igreja. Somos nós que enfeitamos essa igreja, somos nós que estamos preparando essa igreja para se encontrar com Cristo. Olha o tamanho dessa responsabilidade, meus irmãos. E qual é o tipo de enfeite que estamos colocando nesta igreja? Isso começou a pesar no meu coração e vem somando ao peso que eu já venho sentindo já há muito tempo em relação ao que eu tenho visto por aí. Então, queridos, para qual direção Jesus estava olhando nessa parábola? Porque aqui nós temos que entender a ótica de Cristo. No versículo 1 do capítulo 25 de Mateus, ele diz o quê? Eu comparo o meu reino com essas 10 virgens. Ele está comparando a atitude, o compromisso, o comprometimento, o desejo de mudar, o desejo de fazer a coisa certa, o desejo de cumprir aquilo que já está estipulado, de não mudar um traço, uma vírgula sequer. Lá no céu, Jesus está dizendo, as coisas são cumpridas da forma certa, de acordo com a vontade do Pai. Como é que vocês estão fazendo aqui agora, nesse exato momento? Qual o tipo de enfeite que estamos colocando nesta noiva, irmãos? Então vamos ver para qual direção Jesus está olhando nessa parábola. Jesus se apresenta como noivo. A igreja se encontra implícita no texto. Ela está invisível para nós, de forma proposital. Ela não aparece no texto, creiam-me, de forma proposital. Mas ela está lá. Ela está lá. Porque simboliza a igreja predestinada para morar no céu, e esta só Deus conhece, só Deus sabe o nome daqueles que estão arrolados lá no livro da vida. Esta é a igreja que vai subir. As 10 virgens ilustram a nossa responsabilidade para com esta igreja, porque essa era a missão delas, cuidar da noiva, enfeitar a noiva, iluminar o caminho da noiva.
uma missão que nós temos: preparar esta noiva para se encontrar com o noivo, que é Jesus Cristo. Diante deste quadro, podemos traduzir o que Jesus está nos dizendo no verso 1. E olha que eu só estou no verso 1 ainda, do capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Jesus está dizendo assim para nós: aqui no céu, estamos em ritmo frenético para este encontro. E vocês? Como estão por aí? O que vocês estão fazendo para o preparo da minha noiva? Irmãos, quando nós começamos a olhar nesta direção, já começa a dar frio na barriga. Eu me preocupo com isso. E eu fico muito preocupado com o que eu estou vendo por aí. Igrejas cedendo a pressões, saindo do texto bíblico, crendo em falácias, em fantasias, trazendo doutrinas espúrias para dentro do seio da igreja, ensinando coisa errada, coisa que a Bíblia nunca falou, colocando palavras na boca de Jesus em que ele, em nenhum momento, ele falou. E muitos de nós corroboramos com tudo isso, apoiamos essas coisas. Qual é o enfeite que nós estamos trazendo para essa noiva, irmãos? E esse não é só o papel do pastor da igreja. Todo salvo verdadeiro, ele vai bater de frente, diretamente de frente, contra qualquer tipo de doutrina errada, fora da palavra, que vem para dentro da igreja. Paulo exorta a igreja de Corinto fazer exatamente isso. O que vocês ainda não tomaram as providências devidas? Nem se unam mais a essa pessoa, afastem ela do seu seio. Ele fala para a igreja. Como o noivo ia para a casa do pai preparar a câmara nupcial, na história que eu acabei de contar, e também o local da sua nova moradia com a sua esposa, Jesus também foi preparar o local da sua morada com a sua noiva, a igreja. Aonde? Está lá no texto de João 14, versículo 2. Está lá escrito. Aonde foi que Jesus foi preparar lugar para a sua noiva? Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Jesus preparou esse lugar na casa do Pai. Ele teve toda uma preocupação. E está chegando o dia dele vir buscar a sua igreja, aos salvos que são pertinentes a ela. Nesta parábola, o noivo chega para buscar a sua noiva como prometido. O cortejo até as bodas acontece com toda alegria. Os noivos entram para a festa com os seus convidados, mas apenas com parte das acompanhantes da noiva, porque uma outra parte fica de fora por conta da sua negligência no seu cuidado. E é sobre isso que nós vamos meditar nesta manhã, irmãos. Parte dessas cuidadoras vai ficar de fora, porque foram negligentes, porque não se importaram com aquilo que elas tinham que fazer. Não cumpriram o ritual, não fizeram da forma correta. Simplesmente, não me importei tanto assim. Mateus 25, a partir do verso 2, diz assim: 5 delas eram prudentes, e 5 eram insensatas. E as que eram insensatas, tomando os seus lampiões, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com os seus lampiões. Nesta seção do texto, Jesus classifica 2 tipos de pessoas: sensatas ou sábias e as loucas ou nécias. Jesus chama de louco aqueles que não cumprem o que ele mandou fazer. Eu me lembro muito daquela passagem daquele homem, uma outra parábola de Jesus, uma outra história que ele conta, em que ele diz de um homem que a colheita dele
sobrepujou todas as expectativas, e aí ele derruba os celeiros que ele tinha, constrói celeiros maiores, em maior quantidade, para poder estar toda a colheita dele ali dentro. E aí ele se vira para si mesmo e diz assim para a sua alma: ó alma, goza agora, farta-te, se alegra, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E aí ele ouve uma voz dizendo: louco, louco, hoje virei pedir a tua alma. O que você tem para apresentar para mim? O que você tem para trazer para mim? Você é louco. Você é louco porque você não está pensando em coisas muito maiores do que esses seus celeiros que você construiu. Da mesma forma, essas virgens loucas não se importaram. Para elas, mais um casamento, mais uma união. O que aferia a qualidade de uma ou de outra, tá? Era a quantidade de azeite levado por elas. Prestem atenção, irmão. As duas tinham lâmpadas, os dois grupos tinham lâmpadas, os dois grupos tinham azeite. Qual era o diferencial de um grupo para o outro? Tinha um grupo que tinha mais azeite do que o outro. Porque aquele grupo que tinha mais azeite, ele estava preocupado com possíveis eventualidades que poderiam acontecer, como aconteceu. O texto diz isso. O outro grupo não estava tão preocupado assim. É mais um casamento. É mais uma união. E essa é a grande diferença. Em toda a Bíblia, o azeite simboliza a presença do Espírito Santo e o espírito humano é considerado como a luz do Senhor. Isso é uma coisa importante que nós precisamos entender, que nós somos um espírito que habitamos dentro de um corpo. Nós temos uma parte eterna, porque ao morrermos, essa parte eterna sobe, ela vai para a eternidade cumprir um dos lugares na eternidade determinados por Deus. E muito pouca gente se lembra disso, que nós temos um espírito que é eterno, e é essa parte do nosso ser que se comunica com Deus. Lá em Provérbios, no capítulo 20, versos 27, nós lemos assim: o espírito do homem é a luz do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. O nosso espírito é a própria luz do Senhor. Ele usa o nosso espírito como lanterna para nos vasculhar. A parte eterna, essa é a nossa parte eterna, e é aquela que se comunica com Deus. Fica claro aqui que a nossa preocupação com o reino de Cristo e a consequente importância que damos à sua noiva, à igreja, está associada ao quanto o Espírito de Deus possui de nós. Percebe? Não é o quanto nós possuímos do Espírito Santo, mas é o quanto, eu sempre bati nessa tecla, é o quanto o Espírito Santo possui de nós. Quanto mais azeite, mais presença do Espírito. E aí ele vai lançar mão do nosso Espírito, porque é ali que ele vai se comunicar conosco. É nesse lugar, irmãos. É nesse lugar. A coisa começa a tomar forma para nós agora. Que não se preocupam com isso e andam segundo os seus próprios pensamentos, Jesus os chama de loucos, como eu falei agora há pouco. Aliás, esta é a mesma expressão grega usada em Mateus 7, 26, que fala a respeito do homem que construiu a sua casa sobre a areia. Outro exemplo de loucura. O mesmo termo grego usado para classificar essas virgens nécias que não deram importância a uma responsabilidade, é o mesmo termo grego usado no texto aqui de Mateus 7, 26, que fala do homem que constrói a casa na rocha e daquele que constrói a sua casa na areia. No verso 25 diz assim, no capítulo 25, que nós lemos a partir do verso 5, diz assim:
E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. E à meia-noite houve um grito: eis que o noivo vem, saí-lhe ao encontro. A questão aqui, queridos, não é a demora de Jesus. Porque sob qual perspectiva nós estamos olhando? Sob as perspectivas daquele que não atrasa e não demora? Ou sob nossa própria perspectiva? Qual é que está valendo? Então a questão aqui não é a demora. A questão aqui, meus irmãos, é que ele vem. Não importa se vai demorar mais 200 ou 300 anos até Jesus vir. A Bíblia diz que quando ele vier não tem mais fé na terra. É isso que a Bíblia nos informa, é isso que a Bíblia nos traz como informação. Porque muitos vão estar, mas Jesus não chegou até agora, já era assim no passado. Questionaram os apóstolos no passado, mas cadê aquele que desde os tempos de outrora, os nossos pais nos falavam que ele viria, e até agora as coisas se comportam da mesma forma como eram antes. Estamos caminhando para esse momento, irmãos. Muitos estão deixando a igreja porque não creem mais nesse fato. Mas Jesus está dizendo que o que menos importa é a classificação de demora que damos ao tempo. Ele vem. Ele vem. E quando ele vir, ele vai vir para buscar a sua igreja. E aqui no versículo 7 do capítulo 25 de Mateus, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam os seus lampiões. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque os nossos lampiões estão se apagando. Mas as prudentes responderam dizendo: não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. Como você vai comprar alguma coisa à meia-noite, com o comércio todo fechado? Não se prepararam, irmãos. Não se prepararam. Por isso, o título desta mensagem é A Loucura do Despreparo. É quando nós damos atenção para tantas coisas da nossa vida, mas não atentamos para a principal. Não olhamos para aquela que realmente importa. Eu sempre falo aqui o que são 80 anos de vida para os mais robustos. Como comparar isso com a eternidade, gente? Não dá nem para comparar. E tem gente que se prende mais nos benditos dos 80 anos de vida. E não se importam com uma eternidade que vai acontecer a qualquer momento. Se eu morrer aqui agora, já estou na eternidade. Aqui temos uma advertência importante de Jesus sobre a questão do tempo. Que sempre falo isso aqui, é um ativo que não controlamos. Nós não controlamos o tempo. Ontem, eu e minha esposa estávamos conversando sobre uma matéria, tá? Não tenho nada contra isso. Tem pessoas que gostam de fazer essas coisas, e idolatram seu corpo, querem ser bonitas sempre. Gente injetando colágeno nas mãos para as mãos ficarem sempre novinhas. Né? Colágeno não sei aqui, colágeno não sei aqui. Né? Tem pessoas até que exageram. Né? A boca se transforma em algo colossal, né? E dizem que aquilo foi uma harmonização facial. A harmonização, até onde eu entendo, é a que Deus faz em nós. E o que acontece, meus irmãos, que as pessoas tentam mostrar algo que elas não podem controlar. Eu quero aparecer jovem, mas eu tenho 60 anos. Eu quero parecer jovem, mas eu estou passando dos 70. A minha parte biológica já não corresponde quando eu tinha 20 anos. Isso é um ativo que a gente não controla. Há um tempo determinado por aquele que o controla. Deus quem controla o tempo. E nesse tempo, meus irmãos, é nesse tempo aqui que nós precisamos enchermos nossas lâmpadas. Meus amados, quanto mais nos aproximarmos de Deus, da forma como a Bíblia nos ensina, prestem atenção nisso. Preste atenção nisso.
Há ensinos errados aí fora, dizendo que você pode se aproximar de Deus, segundo os ensinamentos destas pessoas. Mas a Bíblia diz coisas completamente contrárias a esse respeito. Lembremos-nos de uma coisa. Quando Deus criou o homem, Ele disse para o homem como é que ele queria ser adorado. Pararam para pensar sobre isso? Ou vocês acham que a ideia de levar uma oferta a Deus foi algo que apareceu na cabeça de Adão, na cabeça de qualquer um ali? Não, deixa eu fazer um sacrifício aqui, deixa eu levar umas frutinhas ali. Deus determinou. Deus mostrou como Ele queria o culto dele. Foi Deus quem instituiu o culto. E é na forma como está na Bíblia que nós devemos cultuá-lo. Não é do jeito que pregam por aí. Temos liberdade, podemos fazer do jeito que nós acharmos melhor. Não precisamos nos prender a regras. Não! A Bíblia tem regras. E elas estão lá apontadas para que nós a cumpramos. O que aconteceu com as nécias foi exatamente isso. Elas simplesmente se preocuparam em fazer a coisa do jeito que elas supunham que era o jeito correto de fazer. Em Hebreus 13:3 diz assim: todavia, exortai-vos uns aos outros diariamente, enquanto o dia ainda chama hoje, para que nenhum de vós se endureça através do engano do pecado. Amados, é hoje. É hoje que nós temos que mudar a nossa atitude, a começar desse púlpito aqui. A nossa maneira de fazer as coisas para Deus. Entendermos que vamos um dia estar com Ele e não importa. Vamos durar mais quanto tempo? Mas quanto tempo de vida vocês acham que eu tenho? Tenho 67 anos. Me lembro quando eu tinha 15 anos. Parece que foi ontem. Se eu viver mais 15 anos, e olha lá, eu vou estar com 82 nesse ano, se eu chegar até lá, 15 anos passa assim. Mateus 25:10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E a porta foi fechada. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, olhe para nós. Abre a porta para nós. Mas ele respondendo disse: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Queridos, não existe liberdade sem regras. Vou repetir. Não existe liberdade sem regras e sem disciplina. O que acontece quando você quebra uma determinada lei? Você é punido pela mesma lei, de alguma maneira, ou financeiramente, ou você vai preso. Mas por que tem que ser assim, irmãos? Porque a liberdade que os outros precisam ter não pode ser, de nenhuma forma, cerceada pela sua desonestidade, pela minha falta de percepção de que o outro também tem direito. Então entendam uma coisa, não existe liberdade descumprindo princípios. Não há liberdade se regras não forem obedecidas. E não há liberdade se a disciplina não for aplicada. A Bíblia diz que Deus nos ama como a filhos, e Ele nos disciplina como um pai disciplina o seu filho. Mas por quê? A palavra ali mesmo responde, para que a gente não se perca. E pregam por aí uma liberdade que é utópica, fora da palavra. Paulo mesmo diz aqui, em 1 Coríntios 6,12, ele fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não serei levado sob o poder de nenhuma. Eu não vou ser influenciado por aquilo que a Bíblia é contrária. Refutem o evangelho fácil.
e descompromissado, irmãos, porque é o que está acontecendo aí fora. Refutem esse evangelho, ele é utópico, ele é vazio, ele não tem sentido na palavra. Textos isolados são retirados para poder corroborar o que é pregado ali. Tem gente anulando a Bíblia como um todo, dizendo, particionando a palavra, dizendo, essa parte aqui vocês leiam mais do que determinada outra. A Bíblia é de Gênesis ao Apocalipse, tá? Toda ela é a palavra de Deus. Quer entender a graça? Você tem que entender o Antigo Testamento. O que foi ensinado aqui hoje, gente, na escola bíblica dominical, que a lei foi uma espécie de mordomo, aio, professor enérgico que nos conduziu a Cristo. Mas se eu não entendo como era a funcionalidade da lei, como é que eu vou entender a graça? Tem gente que pula isso. A Bíblia, ela é um todo. E precisamos entender a palavra como um todo. Então, esses profetas do mal, eles fazem o seguinte, eles dizem, não leiam determinada parte, leiam só essa daqui, porque aqui importa, porque é a época da graça agora. A outra não faz tanta importância assim. Isso quando eles não esvaziam a autoridade da palavra. Desculpem repetir a mesma coisa, irmãos, mas nos esquecemos muito fácil de que a Bíblia é um conjunto de princípios. Princípios não mudam. O princípio aplicado lá em Gênesis é o mesmo princípio aplicado em Apocalipse. É o mesmo princípio. A forma, ela muda, mas o princípio não, jamais. Porque Deus é um Deus de princípios. Refutem o evangelho fácil, descompromissado, que coloca em dúvida a santa palavra de Deus, que esvazia a igreja organizada e que anula as autoridades constituídas por Deus dentro dela. Busquem a Deus em oração, com jejum, com pranto. Estudem, meditem na palavra de Deus e assim se encherão do seu Santo Espírito. Esse é o diferencial das virgens prudentes. Elas tinham mais azeite. O que está acontecendo aí fora com essa turma é porque as lâmpadas deles já estão apagadas, não tem mais azeite, estão secas. E qual foi o maior erro das virgens nécias? Sua arrogância e prepotência ao acharem que tinham azeite suficiente. Interessante isso, né? Quando alguém se enche de si mesmo e diz, eu sei mais, eu tenho mais sabedoria, eu posso afirmar tal coisa, e confiaram no seu próprio conhecimento e se distraíram quanto ao perigo da sua própria soberba. Irmãos, chega a ser patética a pretensão de alguns que julgam ter uma nova revelação da palavra de Deus, que em quase 2000 anos de igreja ficou oculta aos seus mais importantes profetas, mas que agora foi revelada a estes novos preceptores. Patético isso. Os grandes profetas do passado não receberam a nova revelação que está sendo entregue para esses preceptores modernos. Estamos desconsiderando a palavra, irmãos. E é por isso que as lâmpadas estão se apagando. E é por isso que a igreja está sendo enfeitada da forma errada. Enfeites falsos, horríveis, estão sendo colocados nesta igreja. A igreja visível está recebendo esses enfeites, sim. Mas a igreja invisível, aquela que vai subir, ela vai subir com os adereços dentro dos princípios da santa palavra de Deus. É o que está escrito aqui que vale, irmãos. É o que está escrito aqui que vale. Não é o que o pastor fala. Não é o que o ensinador ensina. É o que está escrito aqui que prevalece. Para concluir, o Senhor Jesus, na sua vinda, só vai reconhecer aqueles que dantes o conheceram e o obedeceram. Aqueles cujas lágrimas ele enxugou, cujos joelhos
foram machucados quando se dobraram em oração. São estes que Jesus vai reconhecer. São estes que vão entrar nas bodas. Quando o noivo entrou com a noiva nas bodas, aquelas 5 virgens prudentes entraram junto com eles, juntamente com os convidados do noivo, porque era assim no casamento judaico antigo. E as 5 nécias, que foram tentar buscar azeite numa hora que não dava mais para buscar, não tinha mais jeito, já estavam perdidas. Elas vieram reclamar o mesmo direito das prudentes. E Jesus falou para elas: eu não conheço vocês. Quando foi que eu enxuguei sua lágrima em oração? Quando foi que eu sarei o seu joelho cortado, quando você estava dobrado em cima do taco, com a sua cara no pó, chorando pelos seus pecados? Não conheço vocês. Vocês nunca fizeram isso. Para esses, Jesus vai voltar. E aqui a gente finaliza com uma frase do mestre dos pregadores, Charles Spurgeon, né, o príncipe dos pregadores. Ele diz assim, achei essa frase fantástica, porque ele fala exatamente assim: não somos o caramelo da terra, somos o sal da terra, algo que o mundo tem vontade de cuspir e não de engolir. Irmãos, é exatamente isso. Tem muita gente com a boca adocicada por aí, de um evangelho doce. E ele não vai ser doce, irmãos, porque ele contraria a nossa natureza. Ali, por conta disso, você vai dizer assim: bom, eu prefiro o que Deus fala para mim do que a minha mente e a minha vontade diz para eu fazer. Esse é o papel de todo cristão. Esse é aquele que vai compor a igreja invisível. É esse que vai para a eternidade morar com Jesus Cristo. Vamos ficar de pé.